Que neste novo ano, a grande graça e o amor do Senhor Deus possa estar junto conosco. Então eu desejo que possa ser um grande ano para fazer o trabalho do Senhor Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. O Senhor nos protege através da sua graça e seu amor. Nós agradecemos pelo Senhor Deus sempre estar nos ajudando. E nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido mais um novo ano. E nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido para que nós possamos estar dentro da sua palavra, dentro da sua vontade para fazermos o seu trabalho. Nós agradecemos pelo Senhor Deus também ter permitido a oportunidade para fazermos esse retiro de inverno. São todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo a sua palavra em todo o país, que o Senhor Deus possa estar junto deles, que possa trabalhar por eles. Que o Espírito Santo possa estar trabalhando dentro do nosso coração neste momento. Que a palavra do Senhor Deus possa realmente se inscrever dentro dos nossos corações profundamente. Que o Senhor Deus nos permita para que através da sua palavra nós possamos iniciar mais um novo ano. Que esse tempo agora o Espírito Santo possa estar junto conosco. Nós dependemos somente disso, Senhor. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Amém. Então vamos procurar a palavra de 2 Samuel, capítulo 3. 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. A partir do versículo 1 ao 7, eu irei ler. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Então nós iremos ler até aqui. Então nesse dia, realmente iniciando o novo ano. Então sendo um momento para iniciar o novo ano, sendo a última palavra de Davi, sendo a última realmente profecia de Davi. Então acredito que nós precisamos realmente pensar um pouco sobre essa palavra. Então nós queremos ver essa palavra de 2 Samuel, capítulo 23, até o 2 Reis, onde está escrito muito bem sobre a palavra que Davi queria transmitir, realmente como seu testamento para todos. Então vamos pensar um pouco sobre o que realmente Davi queria dizer para o seu filho Salomão. Então realmente se nós olharmos aqui, Davi é a última palavra dele. Então dentre as palavras dos homens, as últimas palavras de alguém precisam ser realmente ouvidas com atenção. Essa palavra de Davi não é uma palavra qualquer, é uma palavra onde está pela inspiração do Senhor Deus, pela ordem do Senhor Deus foi escrita esta palavra. Então se olharmos o versículo 2, fala: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Então se olharmos aqui agora Davi. Então Davi, enquanto ele está falando sobre essa palavra, ele não está falando por conta própria, ele está falando essa palavra através do Espírito Santo. E também deve ter sido uma palavra que ele pessoalmente queria ter dito.
Então nós podemos dizer que estas são as últimas palavras de Davi. Quando são as últimas palavras de alguém, nós podemos dizer que são palavras que alguém que está realmente de frente à morte, realmente quando está totalmente fragilizado, seus ossos estão fracos, ele trazer essa palavra. Quer dizer que está saindo do osso essas palavras, quer dizer que está saindo lá da profundeza do seu coração. Realmente quem é esse homem que é o Senhor? Então ele já provou quem é o Senhor. Então quem é aquele que pode ser como o Senhor? Então ele está saindo lá da profundeza do seu coração. Então, se existem as últimas palavras de Davi, devem existir as primeiras palavras de Davi. Então, não está escrito na Bíblia dizendo qual é a primeira palavra de Davi, mas penso eu que as palavras que foi inspirado pelo Espírito Santo e ele disse pela primeira vez são as palavras de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, se olharmos em Salmos capítulo 1, versículo 1, acredito que a primeira palavra que ele diz sendo inspirado pelo Espírito Santo. E se nós olharmos em 2 Samuel, versículo 23, é a última palavra que ele diz inspirado pelo Espírito Santo. Então, acredito que essas palavras de Salmos ele escreveu quando ele estava jovem. E essa palavra de 2 Samuel capítulo 23 realmente é o momento onde Davi ele já está idoso, já viveu toda a sua vida. E através da inspiração do Espírito Santo ele está contando essas palavras. Então, última palavra. Quando nós olhamos em última palavra, quando nós pensamos quais são as últimas palavras de alguém, nós realmente prestamos muita atenção. Então, realmente as palavras que falsos dizem, realmente, já que eles não têm uma relação profunda com o Senhor Deus, então a palavra deles realmente não funciona, não presta para nada. Se nós olharmos Nietzsche, que disse que Deus estava morto, então eu acredito que quando ele estava perto da sua morte, eu acredito que ele voltou à mente dele, ele voltou ao normal, porque ele disse, se Deus estiver vivo, eu sou a pessoa mais infeliz. Então, porque ele, em sua vida, ele disse que Deus estava morto. Então, se Deus for vivo, eu seria o homem mais infeliz. Então, se nós olharmos todas as falas que os homens dizem, a fala dos incrédulos realmente são falas sem esperança. Então, alguns dizem, eu só vim à toa e estou partindo. Então, se nós olharmos os grandes cientistas, realmente que foi formado de Harvard, ele disse realmente, eu vim para este mundo para ser infeliz, eu fui um homem infeliz. Então, se nós olharmos assim, existem muitas pessoas que receberam a salvação também, e quando eles estão dizendo as últimas palavras, tem pessoas que, mesmo com as salvos, eles dizem palavras de arrependimento, falando, por que eu vivi assim? Por que minha vida foi assim? Então, se nós olharmos a palavra de Davi, realmente é uma palavra muito impressionante. Então, vamos deixar marcada essa palavra e vamos procurar Provérbios capítulo 5. É a palavra de Provérbios capítulo 5, versículo 11. E no fim venhas a gemer, no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E então digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo o mal. Se nós olharmos aqui, realmente você não seguir a palavra do Senhor Deus, seguir o seu pensamento, seguir a sua vontade, seguir o seu planejamento. As pessoas que vivem dessa maneira, são muitas pessoas que quando eles estiverem assim, no fim, quando eles começarem a gemer e estiverem morrendo, eles vão falar, como odiei a correção e o meu coração desprezou a repressão. Se eu tivesse ouvido muito bem a palavra de outra pessoa, eu não teria vivido assim. Então, se nós olharmos Davi, então agora no último momento da sua vida, ele viveu uma vida com várias tribulações, com vários acontecimentos, mas ele está dizendo realmente coisas impressionantes e gloriosas diante do Senhor. Então, Davi agora ele resumiu toda a palavra que ele queria dizer na sua vida. Então, o Senhor Jesus, enquanto estava vivo, ele na terra, ele realmente disse diversas palavras.
Então, dentre as palavras que o Senhor Jesus disse enquanto estava na terra, a palavra que o Senhor Jesus ele disse na cruz. As 7 palavras que o Senhor Jesus disse na cruz são as últimas palavras do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus ele estava na cruz pendurado. E qual é a primeira palavra que o Senhor Jesus disse? Realmente, Pai, tenha piedade deles, pois não sabeis o que fazem. Então realmente os homens eles crucificaram o Senhor Jesus. Eles realmente zombaram do Senhor Jesus. Eles torturaram o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus disse o quê? Perdoa-os. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Então qualquer pessoa realmente pode receber o perdão. É isso que o Senhor Jesus queria manifestar. E a segunda palavra dita pelo Senhor Jesus, ele olhou para o malfeitor que estava ao lado do Senhor. E o malfeitor disse, realmente, Senhor, lembra-te de mim quando fores para o seu reino. Então o que o Senhor Jesus disse? Em verdade te digo, que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então quer dizer que o perdão ele pode ser dado para todos, mas para que o perdão possa se tornar seu, você precisa crer no perdão. Então quer dizer que para você, então você, certamente eu te digo, você que crê em mim, então você estará comigo no paraíso. A terceira palavra que o Senhor Jesus ele disse, quando ele estava olhando realmente da cruz para baixo, ele viu Maria, realmente que estava junto de João, e o Senhor Jesus disse, veja, este é seu filho, e veja, esta é sua mãe. Então, primeira palavra, realmente ele declarou o perdão para todos. Segunda palavra, você precisa crer como o malfeitor para que o perdão possa se tornar seu. E agora, terceira palavra, quem está abaixo da cruz, quem está no Senhor, quem tem a verdadeira fé pode se tornar a família do Senhor Deus, pode formar uma nova família. É isso que o Senhor ele está ensinando através da Bíblia. Então, para que essas 3 coisas possam acontecer, o Senhor Jesus ele precisa passar por um grande sofrimento. É por isso que o Senhor Jesus, quando ele estava na cruz, ele disse, tenho sede. Então o Senhor, para nos permitir a verdadeira graça, glória, realmente a paz para as nossas vidas, o Senhor ele precisa passar pelo sofrimento. Depois o Senhor Jesus disse, realmente, Pai, por que me abandonastes? Então, e depois o Senhor Jesus disse, realmente está consumado. Então é necessário essas 3 coisas existirem para que as 3 coisas anteriores possam coexistir. E por fim, a última palavra que o Senhor Jesus disse, realmente, Pai, eu rendo o meu espírito para ti. Então quer dizer que essa última palavra, realmente entrego o meu espírito para o Senhor. Então podemos ver que o Senhor, ele realmente correu todo o trajetório, todo o caminho que ele precisa fazer e ele cumpriu a sua fé. Então ele terminou a sua corrida, ele guardou a fé. Então, da mesma maneira, agora realmente a coroa da glória está aguardando por mim. Como o apóstolo Paulo já disse. Realmente nós podemos ver palavras de 2 Timóteo, que é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. E também se nós olharmos em Eclesiastes, ele fala que realmente o fim é melhor que o início. Porque o início pode ser bom, mas se o fim for ruim, do que adianta todo esse trabalho, todo esse percurso a ter percorrido? Então, realmente nós podemos ver que na Bíblia estão escritas todas as pessoas que tiveram o fim que foi bom. Então se nós olharmos Davi também. Davi é um homem que representa um homem que finalizou muito bem. Então é um homem que já que conseguiu finalizar muito bem, concluir muito bem. E agora qual é a última palavra que ele está dizendo? Se nós olharmos em 2 Samuel capítulo 23, e estas são as últimas palavras de Davi. Então ontem nós realmente aprendemos a palavra de vamos esperar pelo Senhor que está para retornar. E agora eu desejo que nós possamos aprender o ensinamento através da palavra de Davi. Vamos voltar novamente para 2 Samuel capítulo 23. Versículo 1. E estas são as últimas palavras de Davi. Nós olhamos em 2 Samuel capítulo 23, está escrito as últimas palavras de Davi. E se nós olharmos em 1 Reis capítulo 2, Davi ele chamou Salomão e disse o último testamento para Salomão. Então ele disse realmente para ele se esforçar para ser homem. Então se nós olharmos em 2 Samuel capítulo 23, resumindo essa palavra, da última palavra de Davi. Então primeiro, o que ele está tentando frisar? Então primeiramente ele disse que ele foi salvo diante do Senhor Deus. Então agora primeiro ele está realmente testificando de que ele é salvo. E depois, o que ele está frisando mais?
Quer dizer que quando ele era criança, ele recebeu a ajuda do Senhor Deus e do seu pai. Então, primeiro, Deus, ele fez a promessa comigo, ele me salvou. Então, ele está realmente estabelecendo de que ele é um homem salvo. E também, nesses dias de hoje, eu recebi a ajuda de meus pais e eu recebi a ajuda de Deus. E também mais uma coisa. Então, se nós olharmos para a casa, a família de Davi, realmente a família de Davi, ela se tornou uma família que pode ser utilizada pelo Senhor Deus. Então, é isso que realmente ele está tão feliz e está dizendo em suas últimas palavras. E depois, realmente o que eu fiz bem, eu realmente cantava muito bem. E depois, Davi, ele está dizendo que ele possui um desejo, um sonho muito precioso. E o sonho dele é de que as pessoas eles possam tornar para o Senhor. Então, o sonho de Davi, a palavra de Davi, realmente muitas pessoas realmente testificam sobre a sua vida de fé e estão felizes. Então, esse é o testemunho de Davi. E Davi, já que ele viveu como um líder, a vida de um líder, então realmente um líder dentre líder é Davi. Então, se olharmos Salmos 18, nós podemos ver tem um homem que puxa o arco. Uma pessoa que puxa o arco, realmente não é uma pessoa que é um homem qualquer, tem que ser um homem forte, tem que ser um homem resistente. Então nós podemos ver que Davi, já que ele era um líder, realmente um homem forte, ou aquele que tomava a frente, ele está ensinando para o seu filho também, dizendo para o seu filho Salomão, ser homem. Então se nós olhamos em 2 Samuel, capítulo 23, a primeira palavra que Davi queria dizer, então vamos olhar. Vamos ver primeiro versículo 5. Ainda que minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Então, se nós olharmos dessa palavra, aparece uma aliança eterna, e depois aparece toda a minha salvação. E se olharmos em 2 Samuel, capítulo 7, nós podemos ver que o Senhor, através de um profeta como eu, realmente o Senhor, ele disse sobre a herança eterna. Então, se nós olharmos em Gênesis capítulo 7, aparece a aliança eterna que o Senhor Deus, ele realmente formou, que é através de Abraão, junto com o Senhor Deus. Essa aliança eterna que foi através de Abraão até Cristo. E também ele está prometendo para Davi, diretamente dizendo que irá enviar o Senhor Jesus. Então ele está dizendo que o Senhor ele estabeleceu uma aliança eterna. Então se nós olharmos, quer dizer que através da descendência de Davi virá o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ele virá dominar todo este mundo e ele irá estabelecer um reino sobre todos os reinos deste mundo. Então, quer dizer que o Senhor Jesus ele traria a bênção de todas as coisas para este mundo, para o seu reino. Então Davi ele ouviu isso. Então Davi ele realmente recebeu essa aliança eterna junto com o Senhor. Então, o Senhor ele formou esta aliança, estabeleceu esta aliança com ele. E que em tudo será ordenado e guardado. Quer dizer que o Senhor que ele ordenou, o Senhor ele estabeleceu com ele. Quer dizer que o Senhor ele há de guardar, o Senhor há de cumprir essa aliança. É por isso que agora, realmente, através desta aliança que foi formada com o Senhor Deus, todo o corpo, toda a vida, agora realmente vai receber essa bênção, gente, do Senhor Deus, pela aliança que o Senhor tem feito com ele. Então quer dizer que o homem, através de mim, como eu, quer dizer que realmente recebeu a salvação, essa verdade de ter sido salvo. Quer dizer que agora o Senhor, ele realmente cumpriu a salvação para todos. Então, é um momento onde todos podem compreender, eu sou um homem que está cheio do pecado. E as pessoas realmente nesse momento podem descobrir que o Senhor ele veio para acabar com nossos pecados. Então já que ele viu que o Senhor realmente haveria de morrer e lavar todos os pecados de todas as pessoas, dele também, então ele realmente está dizendo essas palavras, que através do Senhor Jesus ele iria ser salvo verdadeiramente. É por isso que ele colocou em suas últimas palavras, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele. Quer dizer que ele está dizendo que ele é totalmente diferente dos incrédulos. Então, se nós olharmos aqui, realmente diferente das últimas palavras, o que ele está dizendo aqui? Versículo 6, ele fala sobre os filhos de Belial.
Mas os filhos de Belial serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Então o homem de Belial, então Belial em hebraico, então Belial quer dizer que são os incrédulos, aqueles que realmente negam o trabalho do Senhor Deus. São aqueles que negaram a graça ou o amor do Senhor. Então estes são os de Belial, que são malignos, enganadores. Todos eles são como realmente a árvore de espinho, que depois será lançado fora. Então a árvore de espinho, ele tem espinhos nele, não é? Não pode ser pego com a mão. Então o Senhor é um Senhor santo. Então para que o Senhor possa segurar este homem, então o pecado precisa ser lavado através do Senhor Jesus, precisa ser perdoado para que o Senhor possa segurar este homem. Então, mas aquele que é maligno, ele realmente não recebe essa vontade do Senhor. E ele continua cheio do espinho. Então não tem muito o que o Senhor fazer. É por isso que o Senhor ele está dizendo que não tem realmente como segurar. É por isso que é preciso da haste, precisa da haste e da lança. Precisa do ferro para lançá-los e queimá-los no mesmo lugar. Então quer dizer que realmente recolhe todos eles e permite o seu julgamento. Então aqui o fogo ele está falando sobre realmente a condenação eterna. Então Davi, já que ele é um homem que conhece verdadeiramente ao Senhor, então ele realmente já sabe muito bem sobre a infelicidade do homem que foi abandonado pelo Senhor Deus. Então, se não fosse pela graça do Senhor Deus, se não fosse pelo Senhor Jesus, ele como um homem mau, maligno, um filho de Belial, ele como espinho, ele merecia receber o castigo eterno. Mas, realmente um homem tão fraco que falta muito como ele, o Senhor permitiu a aliança com ele. Então como é que podemos viver sem agradecer sobre estas coisas? É por isso que a primeira palavra que Davi disse deve ser a palavra de Salmos capítulo 1, versículo 1. Quer dizer que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então se nós olharmos como a árvore, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então quer dizer que ele estará junto do ribeiro, já que ele foi plantado ali. Quer dizer que essa árvore ele estava em outro lugar. Então quer dizer que o Senhor, ele planejou, foi algo estratégico do Senhor de plantar a árvore perto do ribeiro. Então quer dizer que primeiramente ele era uma árvore morta. Davi ele está dizendo que ele era morto. E é por isso que agora ele está falando que realmente os filhos de Belial, todos eles são como aqueles árvores de espinho que serão lançados no fogo. Então, realmente, como é que pode se tornar uma boa árvore? Como é que vai se tornar uma árvore de espinho? Isso realmente é definido em se você conhece o Senhor Jesus ou não conhece o Senhor Jesus. É assim que a vida é dividida. É por isso que eu sou uma pessoa que recebia a salvação. Então, o Senhor ele teve uma aliança comigo. Quer dizer que através do Senhor Jesus, ele cumpriu toda a sua salvação. O Senhor, ele realmente permitiu para que nossos espíritos pudessem ser salvos, para que nós possamos ter a certeza de podermos entrar no seu reino. Então isso se torna um tão grande agradecimento. É por isso que ele está colocando nessa última palavra aqui. Então se nós olharmos em Romanos capítulo 4, Davi ele falou sobre a felicidade do homem. Então Davi ele disse realmente em relação à felicidade do homem. Realmente recebeu o perdão dos seus pecados. Realmente tem os seus pecados encobertos. Então o homem que o Senhor ele não imputa pecado. Este homem é bem-aventurado. Então, o que é a felicidade do homem? O homem ele pode ter pecado, mas o seu pecado é coberto. O Senhor ele imputa o homem. Realmente não imputa o pecado do homem. Então o homem que realmente pode experimentar essa salvação é uma pessoa que é feliz. É por isso que Davi ele diz na última palavra, eu sou feliz.
Vamos procurar a palavra de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro, é a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Então, essa palavra representa, diretamente para o povo de Israel que fizeram o êxodo. Então, qual é um povo bem-aventurado como Israel? Quem pode ser como você? O povo que experimentou da salvação, o povo que experimentou desse êxodo. Então, da mesma maneira, Davi ele também se tornou um homem que pôde experimentar a salvação. E nós também que estamos vivendo no Novo Testamento, nós somos aqueles que experimentamos a salvação do Senhor. Então, qualquer pessoa que tenha recebido a salvação, a última palavra que ele deseja dizer, eu acredito que seja: eu sou um homem que foi salvo pela graça do Senhor. Então, eu me tornei num ser que pode entrar no reino do Senhor Deus. Então, acredito que essa vai ser a maior felicidade. Eu acredito que essa é a última palavra que todos os cristãos querem dizer: eu também estou salvo. Então, Davi, ele queria dizer essa palavra. É por isso que Davi, ele está dizendo que o meu maior sonho, o meu maior desejo é entrar no reino do Senhor Deus. Muitas pessoas possuem desejos diversos na Terra. Então, realmente, eu posso ter o maior desejo dentro do meu coração de querer entrar no reino do Senhor Deus. Porque, já que eu recebi a salvação, eu vou querer entrar no reino do Senhor Deus. Então, da mesma maneira, Davi, ele está guardando essa palavra em seu coração. Vamos voltar novamente para 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Então, se nós olharmos aqui, ele está dizendo na sua palavra, realmente, eu sou salvo. E depois, o que ele está dizendo logo em seguida? Ele fala: e essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé. E a segunda verdade que ele está representando. Então, ele está olhando para a sua vida passada, tudo que ele viveu. Então, eu recebi a salvação, e eu fui utilizado pelo Senhor Deus. Estou olhando todo esse contexto, esse cenário de eu ser salvo, ser utilizado pelo Senhor. Quer dizer que ali estava a mão dos seus pais, estava a mão de Deus. Ele está representando aqui. É por isso que ele fala nas últimas palavras. Qual foi a primeira palavra que ele disse? Diz Davi, filho de Jessé. Diz Davi, filho de Jessé. O que isso quer dizer? Se nós olharmos no mundo, realmente Jessé era um homem tão normal, um homem ordinário em Israel. Mas Davi, ele está dizendo: eu sou filho de Jessé. Ele está falando diretamente a palavra, o nome de seu pai, na primeira palavra, na primeira frase das suas últimas palavras. Então, eu sou filho de Jessé. Então, com certeza, dentro dessa palavra de ser filho de Jessé, representa o nome da sua mãe, entra aqui também. Então, se nós olharmos em vários lugares da Bíblia também, Davi, ele disse que a sua mãe era serva do Senhor. Ele realmente confessa dizendo que a sua mãe é serva do Senhor. Então, vamos procurar a palavra de Salmos 86. Palavra de Salmos 86. Se nós olharmos em versículo 1, ele fala que é a oração de Davi. E no versículo 6, volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. Então Davi, ele disse que ele era servo do Senhor e ele pediu para salvar o filho da tua serva. Então ele está representando a sua mãe. Então a sua mãe é serva do Senhor. Então, ele está dizendo diretamente aqui. É por isso que o pai também é um homem realmente impressionante. A mãe também é uma moça realmente incrível. E também em Salmo 116 também. Davi, de forma exata, ele está dizendo que a sua mãe é a serva do Senhor. Ele está dizendo de forma exata. Nos dias de hoje, eu, revendo o meu passado, posso ver que houve uma grande influência dos pais. Quer dizer que realmente ele está demonstrando agradecimento em suas últimas palavras para com seus pais por terem criado a sua vida, terem implantado a fé nele. Assim como a palavra de Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7.
fala para implantar muito bem o ensinamento dos seus filhos. Então, se nós olharmos, Davi, ele era realmente o oitavo filho de Jessé. Então, realmente, eles ensinaram profundamente sobre o Senhor Deus para Davi. Eles colocaram a vida de fé dentro dele. Então, se nós olharmos como em Salmos 89, ele fala, pelos ouvidos tem os ouvidos. Quer dizer que Davi, ele ouviu muito sobre o Senhor Jesus. Ele ouviu diversas vezes. Então, é por isso que realmente, desde criança, o Senhor, ele me ensinou. Ele está testificando dessa maneira. Vamos procurar Salmo 71. 71. Salmo 71. Versículo 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Ele fala, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Quer dizer que desde criança ele aprendeu como depender do Senhor. E isso ele aprendeu através dos seus pais. Ele recebeu esse ensinamento. Versículo 17. Versículo 17. Ensinastes-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares. Ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Então, o Senhor que me ensinou desde a minha mocidade, e até aqui tenha anunciado as tuas maravilhas. Então, realmente ensina isto desde a mocidade, que isso não partirá mesmo na sua velhice. Então, quer dizer que houve o ensinamento, houve o cuidado de seus pais para a sua vida. Então, aqueles que podem retribuir, aqueles que representam a vida de Davi são os seus pais. Então nós podemos ver que a grande influência que foi dada para Davi foi vinda de seus pais. Então é por isso que na Bíblia o Senhor ele disse para honrar os nossos pais. Então honrar os pais. Realmente como é tão grande essas mãos dos nossos pais. Então Davi ele está manifestando esse grande trabalho. Também se nós olharmos em Timóteo também. Realmente quando ele foi utilizado pelo grande trabalho, para o trabalho do Senhor Deus de Paulo. Realmente, e houve a vida de fé dentro da sua mãe, dentro da sua avó. Isso quer dizer que realmente dentro da graça que estava na família de Timóteo. Realmente partiu da sua família e foi para Timóteo. Quer dizer que preencheu Timóteo. É por isso que Timóteo recebeu o ensinamento da Bíblia desde criança. É por isso que também Davi é um homem que desde criança, realmente ele está dizendo, eu era filho de Jessé, quer dizer que houve uma grande ajuda de seus pais. E o que ele está dizendo depois? Ele está dizendo que Deus me ajudou. Então, olhando agora toda a minha vida, tudo isso foi proveniente de Deus. Então, vamos voltar novamente para aquela palavra. 2 Samuel capítulo 23, versículo 1. E estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé. E diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Então ele está falando que foi levantado em altura, e ungido do Deus de Jacó. Então aqui ele está mostrando que ele foi levantado em altura. Então, hoje em dia, ele está mostrando que tudo isso foi graça de Deus. Quer dizer que desde criança houve o ensinamento dos pais, mas por fim teve a ajuda de Deus. Deus o ensinou. Quer dizer que Deus o ensinou desde criança. Quando ele estava pastoreando as ovelhas também, dentro da vida de um pastor, o Senhor Deus o ensinou. Davi, quando venceu de Golias também, ali houve a ajuda de Deus. Para vencer contra Saul também houve a ajuda de Deus. Quer dizer que em todas as coisas houve a ajuda do Senhor Deus. Criar o seu reinado também foi de Deus. Então ele não foi aquele que subiu, aquele que foi realmente se elevou. Ele foi levantado pelo Senhor. O Senhor que elevou ele. Então realmente é muito difícil procurar outra pessoa que tenha subido tanto como Davi.
Então, que foi levantado. O ungido do Deus de Jacó. Então, na terra de Israel, realmente tantas pessoas que estavam ali. A família de Jessé é uma família simples. Ele é o 8º filho daquela família. Então, mas o Senhor, ele procurou a Davi ali. E o Senhor, ele permitiu que o ungido para Davi. Então quer dizer que o Deus de Jacó, o Senhor Deus, ele ungiu um homem tão simples, um homem tão coitado como eu. Então quer dizer que pela ajuda do Senhor, ele foi elevado desta maneira. Então, é por isso que bem no fim da sua vida, quando ele está olhando para a sua vida, revendo, ele está dizendo realmente o que é a minha vida. É pela graça dos meus pais, pela graça de Deus, realmente tudo isso foi uma grande influência. É por isso que ele está dando agradecimentos a Deus. Então, primeiro, ele está agradecendo por ele ter recebido a salvação, por ter vivido a vida de fé, por ter vivido bem diante do Senhor Deus. E para tudo isso acontecer, teve a ajuda, o conselho de seus pais e de Deus. E depois o que ele está dizendo? Se olharmos no versículo 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Então quer dizer que o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Quer dizer que o Senhor, Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, aquele que realmente recebeu a vontade do Senhor Deus e agora ele domina sobre os homens. Então, se existe uma pessoa assim, então quer dizer que com certeza o Senhor ele irá conduzir este homem, dominar sobre este homem. Então que domine no temor de Deus. Então, o que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Então quer dizer que todas essas pessoas são como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens. Quando pelo seu esplendor e pela chuva e erva brota da terra. Se olharmos o versículo 3 e 4, aparece realmente a confessação dele. Então, aquele que domina sobre os homens, aquele que domine no temor de Deus. Quem faz isso? Realmente é o Senhor Jesus, que virá através da descendência de Davi. Então, aquele que domina é rei. Então, realmente, dentre reis, quem é o maior rei? É o Senhor Jesus. Então, aquele que pode dominar o homem através da justiça é o Senhor Jesus. Aquele que pode dominar conforme a 100% a vontade do Senhor Deus. Então, tudo isso para pessoas, realmente é como no versículo 4, que ele está falando que é a luz da manhã. Então, realmente, de forma horizontal ou vertical, nós estamos realmente abaixo da palavra do Senhor Deus, dependendo da palavra, sujeitando a palavra do Senhor Deus, mas horizontalmente somos aqueles que transpassamos essa palavra para todos, como no versículo 4. Quer dizer que realmente Davi ele está dizendo que aconteceu um acontecimento deste na sua vida, como irá acontecer para todos os salvos. Então realmente ele fala, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã quando sai o sol. Da manhã sem nuvens, quando pelo seu esplendor e pela chuva a erva brota da terra. Então aqui está mostrando que existe a verdadeira realmente ação, trabalho do Espírito Santo aqui. Quer dizer que o Senhor Deus ele permite um espaço para poder fazer esse trabalho diante do Senhor Deus. No lugar onde existe esse trabalho do Senhor Deus, então essa pessoa todos os dias será a mesma coisa do início ao fim. Então realmente o que significa você ser passado já em sua condição do primeiro dia? Como se fosse em trevas. Então quer dizer que quando o Senhor ele vem para uma pessoa, então essa pessoa, ele por temer diante do Senhor Deus, onde realmente tem medo da palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus ele pode vencer as trevas, quer dizer que o Senhor ele pode trazer a luz. Então, quer dizer que nós todos seremos como uma luz que faz esse trabalho diante do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus ele é a luz, então como luz ele se aproxima, as trevas elas se afastam.
Como na palavra de Gênesis capítulo 1, nós podemos ver: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Então, uma terra que era vazia, sem forma, cheia de trevas. Quando o Senhor ele se aproximou e trabalhou, ele disse: haja luz. Então, houve luz, e naquele momento o mundo ele foi transformado de forma realmente magnífica. Se nós olharmos o povo de Israel, quando eles desobedeceram diante do Senhor Deus, eles eram destruídos, eles passavam pelas era das trevas. Mas quando o povo de Israel eles retornavam para o Senhor Deus fazia com que eles realmente pudessem retornar para a sua terra. Quer dizer que o Senhor Deus iluminava o seu povo, aquela terra de Israel. Então vamos procurar a palavra de Salmos 74. Salmos 74. Versículo 1. Ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que comprastes desde a iniquidade, da vara da tua herança, que remistes, desde Monte Sião em que habistastes. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. O povo de Israel, eles receberam o julgamento do Senhor. Então, como um país, eles entraram na era das trevas, eles se escureceram por completo. Dentro da história do povo de Israel, e realmente se tornaram uma grande tribulação. É por isso que nós podemos ver que eles falam que seja dia ou noite é do Senhor, aparece verão e inverno. Mas por que chegou essa noite para o povo de Israel? Porque eles desobedeceram diante do Senhor Deus. Por que chegou o inverno para o povo de Israel? Porque eles desobedeceram diante do Senhor Deus. Então, se nós olharmos o povo de Israel, quando eles compreendem o seu pecado, a sua maldade, e eles voltam para o Senhor para dependerem da palavra do Senhor Deus, que o Senhor pode retorná-los. Quer dizer que o Senhor, ele falar que vai remir, vai realmente colocar, levantar os seus pés para as perpétuas assolações, quer dizer que ele não está pedindo para o Senhor fazer alguma coisa, ele está falando para o Senhor entrar, voltar para eles, para restaurá-los. Então, para nós cristãos também é a mesma coisa, realmente quer dizer que o Senhor Deus, ele disse para as trevas, de que teria luz. Então quer dizer que o Senhor Jesus, que é a luz, realmente foi iluminado dentro do nosso coração. Então, quando o Senhor ele vem para nós, o Espírito pode se clarear, as trevas eles vão se afastar. E é por isso. Então, o Senhor ele será como a luz da manhã. Então, se nós olharmos as trevas, realmente é o pecado, é a escuridão. Mas quando a luz chega, realmente afasta-se as trevas, afasta-se o pecado. Satanás ele é o rei das trevas. Então nós podemos ser libertos das trevas, nós podemos ser libertos do diabo, nós podemos ser libertos do abismo, nós podemos ter o verdadeiro fruto. E é por isso que a pessoa que tem o coração de venerar diante do Senhor Deus, aquele que serve ao Senhor, ele vai ter a luz da manhã dentro de si. Assim como no versículo 4 ele fala que será uma manhã como se não houvesse nuvens. Então, se nós olharmos o povo de Israel no tempo de Noé, havia nuvens. O que significa estar cheio de nuvens nos céus? Se olharmos em Ezequiel capítulo 1 também, aparece realmente tempestades e chuva, e depois de passar toda a tempestade surge o arco-íris. Então, da mesma maneira, até as trevas realmente da tempestade representam dor, sofrimento, guerra. Então, mas ao você percorrer o caminho da obediência, quando você vai para o lugar onde você serve ao Senhor, realmente será como uma manhã sem nuvens. Então vamos procurar Lamentações de Jeremias, Lamentações, capítulo 2, para podermos entender esta palavra. Lamentações, capítulo 2, versículo 1. Como cobriu o Senhor de nuvens da sua ira a filha de Sião, derrubou do céu a terra e a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés, do dia da sua ira.
O povo de Israel, eles realmente, quando foram julgados através da Babilônia, o povo de Israel, por conta da guerra, eles foram totalmente assolados. Então, neste momento, eles começaram a dizer: por que que o Senhor ele se irou tanto que cobriu com as suas nuvens, a sua ira, a filha de Sião? Então, cobrir com nuvens quer dizer que é um lugar como se não tivesse esperanças. Tudo foi destruído por conta da guerra. Mas você servir o Senhor, você estar ali realmente segurando a palavra, dependendo da palavra do Senhor, será como o dia sem nuvens. Então quer dizer que o Senhor derrubou o céu, a terra. Quer dizer que o Senhor, quando realmente traz a esperança, traz a paz, a felicidade, quer dizer que trouxe a paz ao invés da guerra. Quer dizer que a infelicidade, ela desaparece. Então, onde que acontece esse trabalho? Onde você serve ao Senhor Deus. Isso nós olhamos no versículo 4 também. E será como a luz da manhã, quando sai o sol. Da manhã sem nuvens, quando o seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Então, após a chuva, quando realmente brilhar aquela luz, realmente será como aquele broto que está saindo da terra. Onde existe o trabalho do Senhor Deus, a palavra do Senhor Deus que está em ação, nós podemos ver que existe o trabalho da vida, nós podemos ver que existe o brotar da vida, onde a vida pode surgir. Esse é o trabalho que o Senhor ele está dizendo. Ele está dizendo onde a vida pode brotar ali. Então vamos procurar 2 Samuel, capítulo 23, aí versículo 5 agora. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, em que tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Uma pessoa que tem a palavra do Senhor Deus, ele é uma pessoa que vai ter a sua vida como no versículo 4. É por isso que Davi ele está dizendo, aquele que realmente está no Senhor, ele se esforçou para agarrar a palavra do Senhor Deus, viver pela palavra do Senhor Deus. É por isso que ele fala no versículo 5, realmente a minha casa, a casa de Davi, não seja tal para com Deus, ainda que... Então, se nós olharmos para a família de Davi, o que o Senhor ele fez? O Senhor utilizou a família de Davi, o Senhor fez com que o povo de Israel pudesse ser governado pela família de Davi. E realmente fez com que o Senhor Jesus viesse como descendência de Abraão e de Davi. É por isso que nós podemos ver que Davi ele foi utilizado de forma preciosa pelo Senhor. E ele também, pela ajuda do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo o avaliou desta maneira. Tá, a casa de Davi, realmente ela não é dessa maneira. É por isso que se nós olharmos no tempo de Davi e Salomão, como o povo de Israel era tão complexo. Haviam muitas guerras, haviam muitas dificuldades, mas Davi e Salomão, verdadeiramente, eles eram como a luz da manhã. As trevas realmente se dissiparam, desapareceram. Quer dizer que Davi e Salomão, como eles realmente mostraram um grande exemplo, tendo o Senhor no centro, quer dizer que eles se tornaram o país, a nação de Deus. Então, como realmente uma manhã sem nuvens, quer dizer que as nuvens realmente pesadas desapareceram, as chuvas passaram. Quer dizer que no tempo de Davi e de Salomão, eles dominaram sobre os outros países, outras terras ali em volta. Quer dizer que trouxe a paz, trouxe a prosperidade. E assim, realmente com o seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Então quer dizer que quando tem a chuva e tem a luz, nós podemos ver que existe a vida. Quer dizer que o Senhor ele está mais uma vez frisando de que existe a riqueza para o povo de Israel. Porque como realmente podemos ver, existe tão grande riqueza para a vida de Davi, por ele ter unificado, por ter trago a prosperidade para o povo de Israel. Então, naquele lugar onde está o Senhor Deus, dentro da terra de Israel, é construído o santuário. Se nós olharmos na Davi realmente viveu muito tempo da sua vida em guerra. E nós podemos ver que ele ajuntou muitas riquezas, com essas riquezas construiu o santuário no tempo de Salomão. Quer dizer que onde está o Senhor Deus, existe a riqueza, ou existe o trabalho do Espírito Santo. E realmente aconteceu esse trabalho.
E se nós olharmos Davi e a sua família, eles foram utilizados pelo Senhor Deus. E assim foi manifesto o trabalho do Senhor Deus. É por isso que ele está dizendo que ele é uma pessoa abençoada. Realmente passou por várias dificuldades, mas é uma família abençoada diante do Senhor Deus. Então, realmente ele fala, ainda que minha casa não seja tal para com Deus. Vamos procurar Salmos 144. Salmos 144. Versículo 12. Para que os nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como as pedras de esquina lavradas à moda de palácio, para que as nossas despensas se encham de todo provimento, para que os nossos rebanhos produzam as milhares e as dezenas de milhares nas nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assalto, nem saídas, nem gritos nas suas ruas. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Naquele lugar onde o Senhor Deus está trabalhando, os nossos filhos sejam como plantas crescidas, uma boa árvore, e que as nossas filhas sejam como as pedras de esquina lavradas à moda de palácio. Que dentro das nossas despensas está cheio de provimento, e que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares nas nossas ruas, e que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Que não haja assaltos, não exista saídas, não exista gritos nas suas ruas, guerra. Bem-aventurado para este povo. E isso aconteceu no tempo de Davi e de Salomão. É por isso que Davi, através da inspiração do povo de Israel, através da inspiração do Espírito Santo, ele está dizendo para o povo de Israel: a minha família foi dessa maneira, foi utilizado pelo Senhor Deus. Então ele está dizendo que ele realmente conquistou uma grande riqueza diante do Senhor Deus. Então isso está relacionado à nossa igreja também. Nossa igreja, nós ensinamos para servirmos ao Senhor. A única coisa que realmente pode nos guiar, pode nos conduzir, é através da palavra do Senhor Deus. É por isso que nós tentamos ensinar, tentamos aprender somente através da palavra. É por isso que nós entregamos o lugar para o Senhor, para que o Senhor possa conduzir através da sua palavra. Nós deixamos tudo diante da palavra do Senhor Deus e pretendemos fazer tudo conforme a sua vontade. Já que nós somos uma igreja dessa maneira, nós podemos ver como a palavra que diz que nós somos a luz da manhã, quer dizer que através do Evangelho, cada pessoa que era realmente escura, que estava nas trevas individualmente, agora pode receber muito dessa luz. Então, muitas igrejas podem surgir? Realmente, quanto que a luz pode se iluminar, pode resplandecer todas as igrejas que estão pelo mundo. E é por isso que é como uma manhã sem nuvens. E cada lugar onde existe a luz do Senhor, realmente, em vez de não existe saída, somente houver gritos, guerra, o Senhor ele vai permitir a sua luz, ele vai permitir a sua graça. E depois da chuva, o Senhor ele fará brotar os brotos na terra. Então quer dizer que realmente o trabalho da vida realmente vai ser manifesta. É por isso que dentro da nossa igreja nós podemos ver que nascem realmente muitas vidas, existe o trabalho do Espírito Santo. Cada pessoa individualmente serve ao Senhor. Cada pessoa está segurando a palavra do Senhor Deus. Cada pessoa que deseja viver conforme a palavra do Senhor Deus pode ter as trevas afastadas de si. Ele pode ter o Espírito do Senhor iluminando a sua vida. Ele pode clarear, ele pode ter um dia realmente sem nuvem, onde o Senhor tira as nuvens pesadas da nossa vida. E após essa grande chuva que chegar para a nossa vida, realmente o Senhor permite para que nós possamos dar brotos. Então o Espírito Santo ele trabalha dentro das nossas vidas, para que dentro do nosso coração possa se tornar a casa diante do Senhor Deus. É por isso que 30, 60, 100, 1000, 10 mil vezes o Senhor ele faz nós multiplicarmos os nossos frutos. É por isso que Davi está dizendo, realmente nos falta muitas coisas, mas o Senhor Deus ele nos utilizou. E é por isso que nós somos utilizados pelo Senhor, realmente é uma grande bênção, uma grande milagre do Senhor. É por isso que Davi ele sabe muito bem que realmente não existiam muitas coisas que ele fizesse bem, mas havia somente uma coisa. Vamos olhar, 2 Samuel capítulo 23.
no capítulo 23, versículo 1. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé. Diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Então ele está apontando para si mesmo, e ele está falando, eu sou suave em salmos, em cântico, em música. O que significa ele saber cantar muito bem? Quer dizer que ele é um homem que vivia alegre diante do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Deus era o todo para a sua vida. Era um homem que louvava muito bem. O que isso significa? Primeiro, Davi, ele é um homem que canta muito bem em Israel. Então é por isso que ele vive realmente agradando ao Senhor. Viver pensando que o Senhor Deus é o todo para a sua vida. Quer dizer que o Senhor era a vida por completo em si para ele. Vamos ver capítulo 22, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Logo o versículo da frente. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a minha força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador, da violência me salvas. Então Davi, ele está dizendo que o Senhor é o que? É o meu lugar que me protege. O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, Ele é o meu escudo, nele confiarei, Ele é a minha salvação, Ele é o meu alto retiro, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu salvador. Então se nós olharmos em Gênesis capítulo 1 da mesma maneira, o Senhor, Ele diz que Ele criou conforme a sua palavra, da mesma maneira. Então Ele está representando várias vezes quem é o Senhor Deus. Então quando nós olharmos para o dízimo também, o dízimo é o que? O décimo, sempre o 10% para o Senhor Deus. Então são 10 vezes, para criar as coisas 10 vezes, para fazer o trabalho diante do Senhor Deus são 10 vezes. Então nós podemos ver que o homem que considerou o Senhor Deus como um tudo, como um décimo de tudo para si, o que representa como uma forma simbólica, é Davi, que está dizendo que Deus é a sua vida como um todo. É por isso que se nós olharmos no capítulo 22, nós podemos ver que Davi é um homem que passou por diversas dificuldades, por tristezas dentro da sua vida. E nós podemos ver que após essa tristeza, se olharmos no versículo 24, o Senhor ele conduz para longe para o seu trabalho. E depois do versículo 30 em diante, nós podemos ver que o Senhor ele conduz ele para um lugar alto, para realmente o lugar cheio de glória. Então ele somente viveu para o Senhor Deus, mas o Senhor Deus ele me treinou. O Senhor Deus ele me exaltou e me levou para um lugar alto. Então o único motivo de eu ter ido para um lugar alto é porque realmente eu considerei o Senhor Deus como um todo para mim. Então você cantar bem também quer dizer que realmente ele cantava muito bem mesmo. E também viver o resto da vida realmente servindo, agradando no Senhor Deus. Vamos ler Salmos 104. Versículo 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus. Enquanto eu tiver existência, a minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Davi, se nós olharmos dentro dos 150 salmos, ele escreveu por volta de 73, por volta de metade dos salmos existentes. É por isso que Davi ele escreveu metade dos salmos. Ele era um homem que escrevia muito bem poemas, cantava muito bem. Então quando ele estava feliz, ele realmente cantava diante do Senhor Deus. Quando ele estava em tristeza, ele louvava ao Senhor Deus. Quando ele estava na dor, ele realmente louvava ao Senhor Deus. Depois de ser resgatado da dor, também agradecia ao Senhor Deus. Então, tudo ele recebeu pela graça e agradecimento diante do Senhor Deus. Se olharmos em Salmos 31, então a minha vida está no Senhor. Então em todas as coisas está no domínio do Senhor Deus. Então, é por isso que ele vivia assim,
realmente satisfazendo através do Senhor Deus. Então, tudo era para louvar para o Senhor Deus, satisfazendo por conta do Senhor Deus. Então ele foi abraçado realmente no colo do Senhor. E o Senhor o levou. E o Senhor sempre o conduziu. Então ele disse que o Senhor é o melhor. É por isso que ele falava, a única coisa que ele tem para se gloriar é que ele cantava muito bem. Vamos ver Salmo 131, versículo 1. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Ele está dizendo, meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito as grandes matérias, nem as coisas muito elevadas para mim. Certamente eu me tenho portado sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. Então, quer dizer que ele está realmente sendo abraçado pelo Senhor Deus e está se satisfazendo, se agradecendo por estar no Senhor. Então, como no Salmo 119. Então, realmente eu que me tornei forasteiro daquela minha casa. Então, ele está vivendo numa casa, mas ele continua sendo forasteiro. Como em Salmo 114, ele fala, realmente eu como um forasteiro, mesmo eu estando na minha casa, então eu vivo louvando, agradando ao Senhor Deus. Então, porque eu me alegro, eu louvo no Senhor. Então, mesmo que eu me machuque na guerra, então sabem o que acontece, não é? Então, ele tudo que juntava de espólios de guerra, riquezas, ele entregava ao Senhor Deus. Ele vivia na terra, mas ele era como um forasteiro, ele era como um peregrino. Ele pegava e entregava para o Senhor, como ele deu 10.000 talentos quando ele estava para construir o santuário. Então não existe nenhuma pessoa que ofertou mais do que Davi ele mesmo. Então ele participava de guerras e juntava várias realmente riquezas, mas com qual diversão ele tinha então para viver? Era de dar ao Senhor, ofertar ao Senhor. Isso era alegria para a sua vida. Ele louvava o Senhor Deus, ele era um homem que se agradava, ele ficava feliz no Senhor. É por isso que ele sempre vivia nessa alegria de dar ao Senhor. Então vamos procurar segundo Samuel capítulo 8. Capítulo 8, versículo 11. Os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Então, versículo 11, ele disse que ele havia consagrado, ele consagrou, quer dizer que ele deu ao Senhor Deus. Então, como na palavra de Salmos que nós já lemos. Então, realmente, onde o Senhor ele me resgatou está na sua maravilha. Então, é aquele que consagra sempre diante do Senhor Deus. Ele vai sempre acumulando para o Senhor. É por isso que ele diz é um homem que realmente louva muito bem, porque ele é um homem que canta muito bem. Então, vamos ver 2 Samuel, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Então, realmente, Davi, quando ele estava entrando para o seu castelo, ele ouviu que a casa de Edom realmente foi abençoada. Então, quando ele foi para lá e estava voltando, então, realmente, ele ficou muito feliz pensando na bênção que o Senhor realmente daria. É por isso que Davi estava com todas as suas forças diante do Senhor. Então, se olharmos no versículo 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Então, Davi era um homem que estava bailando e saltando diante do Senhor. Ele era um homem que dançava. É um homem que louva ao Senhor, que canta ao Senhor, que se alegra ao Senhor.
Então, o povo de Israel, quando eles fizeram o êxodo, desde Miriam, realmente várias mulheres elas dançaram. Se nós olharmos o povo de Israel, quando eles estavam como escravos na Babilônia, eles foram libertos, estavam retornando, eles dançaram, eles bailaram. Então, durante 2000 anos, quando eles realmente saíram da nossa terra e agora voltaram, somente tem como dançar. Então, da mesma maneira, quando nós recebemos a salvação, como foi uma grande felicidade. Davi é um homem que dança, que baila, é um homem que canta, é um homem que louva, ele vive sempre no agradecimento. É por isso que como é tão bonito, maravilhoso o nome do Senhor. Então quem é que sempre está realmente se alegrando nisso é o Davi. Se nós lemos em Salmos, nós podemos ver que Davi sempre viveu na felicidade, na emoção diante do Senhor. E é por isso que Davi ele está dizendo, eu sou um homem que louva muito bem. Então tudo para o Senhor, tudo para a sua felicidade, para a sua satisfação, ele louva e dança no Senhor. Vamos procurar novamente, 2 Samuel, capítulo 23. Capítulo 23 dessa vez, versículo 5. Aqui está escrito o desejo de Davi. Ainda que minha casa não seja tal como Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Então, toda a minha salvação, todo o meu prazer está nele. Então aqui aparece sobre o desejo de Davi. Qual é o desejo? Qual é a aliança que ele fez com o Senhor? Ele buscou a vida eterna, ele buscou a vida no Senhor, ele buscava habitar na casa do Senhor Deus. E é por isso que mais do que qualquer coisa, o que ele desejou diante do Senhor é que o nome do Senhor Deus realmente recebesse a bênção em todo o mundo. É por isso que Davi, realmente ele se alegrou muito vendo que o Senhor Jesus viria como descendência de Davi. É por isso que ele viu que o Senhor viria pela sua descendência e que morreria pelo mundo e todo o trabalho do Senhor Deus iria ser feito. Então ele vendo este futuro, ele desejava isso como um desejo, uma aliança dentro de si. E qual é o sonho de Davi? É que o evangelho fosse pregado por todo o mundo e tudo o que Adão realmente conseguiu desmoronar é que pudesse ser restaurado através do Senhor. Vamos procurar Salmos 58. Salmo 57, perdão, versículo 5. Salmo 57, versículo 5. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. Ele está dizendo, ó Deus, então, seja exaltado sobre os céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. Esse é o desejo de Davi. No versículo 11 também a mesma coisa. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. O desejo, o sonho de Davi é que todas as nações possam retornar para o Senhor. Como o Senhor ele está ordenando sobre Israel, que o Senhor possa dominar sobre todo o mundo, que todo mundo possa conhecer o Senhor Deus, que todo mundo possa estar servindo ao Senhor. Esse era o desejo de Davi. Vamos procurar Salmos 7. Salmos 7, versículo 7. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta-te para as alturas. Então qual é o desejo de Davi aqui? É que o evangelho fosse pregado por todo o mundo e que todas as nações elas possam se reunir para o Senhor, onde o Senhor esteja centralizado. Esse é o desejo dele. Assim como em Salmos 44, Salmos 111 também, ele fala realmente todas as nações, todo o povo louve ao Senhor. Então realmente existem várias palavras. E se olharmos em Romanos capítulo 15 também, ele pegou uma referência dessas palavras de Salmos. Então nós podemos ver que o Senhor
realmente ele precisava ser conhecido em todo o mundo. Esse era o desejo de Davi. Então isso realmente precisa se tornar o nosso desejo também. Na nossa igreja, muitas pessoas elas recebem a salvação quando o evangelho é pregado por todo mundo. Esse é o sonho de Davi e esse é o nosso sonho também. Que muitas pessoas possam ouvir esse evangelho, muitas pessoas possam receber a salvação. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso desejo. Então é por isso que se nós olharmos em 2 Salmos, capítulo 23, Davi, o que ele disse, a última palavra inspirada pelo Espírito Santo, é que ele agradeceu por ter recebido a salvação. Então ele está agradecendo a graça do Senhor, que houve a ajuda do Senhor. É isso que ele está dizendo com certeza. Então falta muito a ele ainda. Mas o Senhor ter utilizado a ele e a sua família, isso se torna um ponto crucial para o seu agradecimento. É por isso que o desejo de Davi é que todas as pessoas possam retornar para o Senhor, possam receber a salvação, possam servir ao Senhor. Esse era o desejo de Davi. Que muitas pessoas possam viver para o Senhor. É por isso que ele vivia realmente agradecido diante do Senhor. É isso que ele está tentando dizer agora. Vamos procurar 1 Reis, capítulo 2. Então, as últimas palavras que Davi disse, seu testamento para o seu filho. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os teus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Então, se nós olharmos para Davi agora, estando perto da morte, chamou a Salomão. E ele disse: Eu já estou indo para o caminho de toda a terra. Então agora você precisa se esforçar para ser homem. Então por que ele está dizendo esta palavra? Então porque Davi, ele era o chefe da família. Então, se nós olharmos, não havia nenhum grande líder, chefe como Davi. Então Davi, ele tinha uma fé exata diante do Senhor Deus. Quem tem essa fé certa, exata diante do Senhor, pode se tornar um verdadeiro líder. Então ele se rebaixou por completo e ele exaltou por completo ao Senhor Deus. Então quer dizer que ele tinha uma fé exata diante do Senhor Deus. Ele era o homem que exaltava ao Senhor, que elevava ao Senhor, por elevar e exaltar ao Senhor. Então realmente Saul, como ele viu que ele era ungido do Senhor, realmente queria matar, mesmo ambos sendo ungidos pelo Senhor. Então mesmo tendo chance, Davi não matou a Saul. Então Saul realmente entrou na gruta para descansar. O Senhor Deus permitiu a chance para Davi matar a Saul, mas ele somente rasgou a veste dele e não matou. E também em todas as coisas, o Senhor fez com que todos adormecessem. Então, todos adormeceram. O chefe do exército, Davi, e ele viu que todos estavam adormecidos e ele estava com a lança ali do lado para matar. Mas ele não matou. O Senhor permitiu a chance, mas ele não matou. Por quê? Ele era ungido do Senhor. É por isso que eu não irei realmente matá-lo com as minhas próprias mãos. Então, como que ele era realmente um homem tão exato diante do Senhor, despreparado? Então, Davi era um verdadeiro líder. É por isso que mesmo Saul tentando matá-lo, ele, até o fim, ele o perdoou, porque é um verdadeiro líder. Mesmo Saul praticando mal contra ele, ele até o fim segurou, guardou, foi realmente paciente, perseverou. Mesmo tendo a chance para matar, ele não matou. Então como ele realmente teve uma forma exata de agir diante do Senhor Deus. Então realmente, ele olhando para o Saul, ele perdoou o Saul até o fim. Então Saul, ele derramou as lágrimas de emoção naquele momento, vendo como ele pode me perdoar dessa maneira.
Então Davi, ele tinha um prato realmente tão grande. Vamos procurar 1 Samuel capítulo 26. 1 Samuel capítulo 26. Capítulo 26, versículo 25. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Então, mesmo tendo a chance de poder matá-lo, até o fim, enquanto Saul era rei, Saul, que era o seu inimigo, olhando para Davi, disse: Bendito seja tu, meu filho, Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Davi era um homem que tem um coração muito largo. Ele perdoa em todos os momentos. Ele não, é um homem que tem tanta coragem que não decepciona em nenhum momento. Então, até em suas guerras, em batalhas, ele foi participar da guerra e ele voltou. Mas a sua esposa, sua esposa e todas as pessoas que estavam com ela, todas as pessoas foram capturadas pelos amalequitas naquele momento. Então, todos os guerreiros, os soldados que estavam com Davi queriam apedrejar, queriam matar a Davi por ter trago realmente um infortúnio tão grande assim. Mas Davi, mesmo assim, ele levantou e orou diante do Senhor Deus e foi recuperar todas essas pessoas, foi resgatá-los. Então Davi é um verdadeiro líder. Davi, enquanto ele vivia realmente como um perdido, andando de um lado para o outro sendo perseguido, ele não esqueceu de nenhuma pessoa que ajudou a vida dele. E é por isso que realmente em Shimlag, nas guerras, realmente ele quando ele resgatou todas as pessoas. Então ele não esqueceu das pessoas que permitiram ajuda para ele. Ele mandou presentes e realmente as suas falas para aquelas pessoas de agradecimento. O Davi, ele não se esqueceu do seu agradecimento. Então vamos procurar 1 Samuel capítulo 30. Versículo 26. E chegando Davi a Ziklag, enviou o despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel, e aos de Ramote do sul, e aos de Jaté, e aos de Aroé, e assim vai. Se olharmos no versículo 30, e aos de Ormá, e aos de Corazã, e aos de Ataca, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Então Davi, enquanto era perseguido por vários lugares, realmente qualquer pessoa que tenha permitido um pouco de ajuda para ele, ele lembrou deles, e ele manifestou os seus agradecimentos. Se olharmos em 1 Samuel capítulo 23, realmente haviam as pessoas de Keila que realmente haviam denunciado Davi, queriam matar a Davi. É por isso que Davi realmente os largou. Realmente o Davi não permitiu nenhuma ajuda a eles. Mas todos os outros ele ajudou, ele lembrou e realmente mandou os despojos a ele. Então Davi era um homem que realmente estava com Deus e lutou e venceu. Ele lutou contra Golias e venceu. Ele estava sendo perseguido por Saul, mas no final ele venceu. Vários países ao lado que estavam ao redor de Israel, que faziam fronteira com Israel, queriam matá-lo. Queriam destruir Israel, mas ele é aquele que com grande coragem venceu. Ele era aquele que puxava o seu arco e vencia, porque ele era um grande líder. Por ser um grande líder, ele disse a Salomão: aumente ser homem. Disse para ele: esforça-te para ser homem. Então o homem que não é líder tem um coração tão pequeno. É aquele que se leva pela situação. Como que um homem tão individualista pode se tornar um líder verdadeiro? Então se começa dando desculpas e desculpas, realmente ele não é um verdadeiro líder. Então um homem que não é um verdadeiro homem, aquele que não é um homem, aquele que se desiste fácil, aquele homem que se perde fácil, não é um homem.
Saul era um verdadeiro guerreiro, mas depois ele não se tornou um líder. Um líder verdadeiro. Ele não conseguiu se tornar um homem verdadeiro. Por quê? O Senhor disse para esperar 7 dias, mas ele não esperou. Ele começou a ir, realmente começou a decair na sua vida. É por isso que Davi é aquele que matou realmente dezenas de milhares. Só que Saul é um homem que matou somente milhares. Tô ouvindo isso, tornou um grande problema para o seu coração. Ele falou, nossa, como podem dizer que ele matou milhares de milhares, mas dezenas de milhares e dezenas de milhares, mas eu só matei milhares. Como podem dizer isso? Ele ficou bravo. Ele foi levado a essas coisas pequenas, individuais dentro do seu coração. Ele precisava fazer somente o seu trabalho, mas ele tentou matar a Davi. Ele gastou toda a sua vida para isso. Por conta dessa cobiça, por conta da inveja. É por isso que a vida dele toda se tornou estranha. Então o formato de Saul é esse formato, que não é um verdadeiro líder. Um verdadeiro líder não é assim, um verdadeiro homem. Então realmente ele tem as coisas grandes, mas está preso nas coisas pequenas, perdidos ali. Então ele não consegue se tornar um verdadeiro líder, não consegue se tornar um homem. Então realmente Davi era um verdadeiro líder diferente de Saul. Vamos procurar 1 Samuel capítulo 18. Capítulo 18. Versículo 7. E as mulheres dançando e cantando e se respondiam umas às outras dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. Então ele se perdeu em coisas pequenas, ele gastou a sua vida em coisas pequenas. É por isso que ele não se tornou um verdadeiro homem. E é por isso que ele tentou matar a Davi e por fim ele se arrepende. Mas ele vai e tenta de novo, repete o mesmo erro. E quando ele estava realmente um grande risco, ele por fim morreu na guerra. Então Davi era um verdadeiro líder. Então é por isso que o Senhor ele está dizendo para ele se esforçar para se tornar um homem, ser homem. Então existe a palavra fala ser homem, mas ele não fala ser homem de ser o masculino. Ele está falando para se tornar um homem forte. É isso que na Bíblia quer dizer. Então como é que eu posso me tornar um homem forte, verdadeiro diante do Senhor Deus? Então se nós olharmos a palavra que Davi disse a Salomão, a mesma palavra que o Senhor ele está dizendo para nós como testamento. Então nós precisamos nos esforçar para nos tornarmos realmente um homem verdadeiro. O que é ser homem? É ser verdadeiro, ser honesto. Se tiver algo que eu estou errado, eu preciso admitir. Então isso é um verdadeiro líder, um verdadeiro homem. Então se o Senhor ele acusa o meu problema, eu preciso falar sim, eu errei, Senhor. Eu preciso saber retornar ao Senhor. Um verdadeiro líder, um verdadeiro homem é aquele que tem um coração largo. Se ele tiver um coração de não saber perdoar, então realmente ele não pode se tornar um verdadeiro homem. Então o que, iniciando este novo ano, o que tem para perdoar, eu preciso perdoar. Porque o Senhor ele perdoou um homem como eu. Então eu preciso perdoar no que é necessário para perdoar. Então eu preciso agir agora com um novo coração, um coração renovado. Isso é ser um líder. O que é ser um homem verdadeiro? Vamos ver Isaías, capítulo 36. Isaías, capítulo 46. Capítulo 46. Versículo 8. Lembrai-vos disto e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. Então ele está falando, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então ele primeiro estava falando sobre os ídolos e agora está dizendo prevaricadores. Então ele está dizendo para lembrar que os ídolos não são nada, precisam se tornar homens. Então, para perceber que ídolos são falsos, precisam sair do meio dessa idolatria e precisam ir para o Senhor. Isso é ser homem.
Então Davi, quando ele saiu de Ur, ele deu as costas aos ídolos e ele foi para Canaã. Isso é um verdadeiro formato de um homem. Quando Elias lutou contra os profetas de Baal, de Ázera, realmente ele venceu contra eles. Esse é um verdadeiro homem. É um homem que não se ajoelha perante ídolos. Este é um verdadeiro homem. Então, se nós olharmos o bode ele tem realmente um coração realmente bem decidido. Ele tem uma teimosia. Então, você ter essa teimosia de não se sujeitar aos ídolos. Daniel e seus 3 amigos também estavam no meio da Babilônia, mas eles falaram: nós não vamos idolatrar ídolos. Então, eles eram homens que serviam a palavra do Senhor Deus. Precisam escolher este caminho diante do Senhor Deus. Então, eles deram as costas à idolatria e escolheram servir ao Senhor Deus. Então, assim, eles se tornaram verdadeiros homens. É por isso que em 1 Reis fala para você se tornar um verdadeiro homem. Você precisa se tornar um ser homem. E ele fala também para você servir a palavra do Senhor. Está dizendo isso para Salomão, porque este é o verdadeiro formato de um homem. Então Davi, ele fez conforme a palavra do Senhor Deus, seguiu a vontade do Senhor Deus, é por isso que ele era um homem, ser homem. Então aquele que é um falso homem, um homem de mentira, é aquele que não sujeita a palavra do Senhor Deus, ele se apega à situação. Mulher como Ruth, realmente a Ruth que vivia na terra de Moabe, ela largou sua família, todas as coisas e foi com Noemi para a terra de Israel. Como é um formato realmente tão corajoso, como é um verdadeiro líder. Até uma mulher pode se tornar uma líder, este homem forte que o Senhor quer dizer. Então realmente aquele que dá as costas para o seu pensamento, para a situação, realmente dá as costas, ele desiste das coisas que parecem mais importantes para escolher o Senhor Deus. E isso é ser um líder. Quando você recebe um castigo também, você sabe bem o castigo diante do Senhor Deus. Você se levanta do meio daquele castigo. Isso é ser um verdadeiro líder. Vamos procurar a palavra de Salmos 94. Salmos 94, versículo 12. Bem-aventurado o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Então, se olharmos aqui, o homem que recebe o castigo do Senhor Deus, o homem que recebe o ensino do Senhor. Então, este homem, ele não está falando um homem qualquer. Em hebraico, realmente fala sobre o homem forte. Então, mesmo que receba esse castigo do Senhor, ele recebe com grande agradecimento. Um líder verdadeiro. Aquele que muda o rumo, a direção da sua vida de fé, e ele faz a vontade do Senhor Deus. Esse ser um verdadeiro líder, esse é o homem que o Senhor está dizendo na palavra. Então não é você passar por uma dificuldade de falar, receber o castigo e falar: ai meu Deus, por que eu recebi esse castigo? Não. É depender do Senhor Deus, levantar novamente. Esse é o formato de um verdadeiro líder. Então vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, uma pessoa que está no meio da fé é aquele que é um verdadeiro líder. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, como um varão, como um homem forte. É por isso que ele está dizendo, para você não recuar, você não se perder, você depender da palavra do Senhor Deus. Este é um verdadeiro varão, este é um verdadeiro líder do Senhor. É por isso que nós podemos ver Caleb e Josué, quando eles entraram, eles falaram, realmente parece que os muros realmente das cidades que estão ali em Canaã realmente são impossíveis de invadir. Os outros espiões diziam, mas Caleb e Josué falavam, não, eles são a nossa comida. Então, quando eles têm a fé verdadeira, o inimigo realmente parece algo pequeno. É por isso que precisam estar vigiai, firmes na fé. Realmente acordados varonilmente. Então nós precisamos portar como varão, como um líder, como um homem forte.
Então, realmente, mesmo que o homem esteja cansado, realmente esteja na dor, esteja realmente no sofrimento, possa perceber uma doença, mas estar ali firme no Senhor, isso é ser como um varão. Então, Josué também ele foi vendido para o Egito e ele ficou passando por várias dificuldades, foi aprisionado, mas ele realmente agiu como um verdadeiro líder, como um varão. Então quer dizer que aquele que sabe se esforçar, aquele que sabe se sacrificar, o homem que é individualista, um homem que vive somente por si, realmente essa pessoa não pode se tornar um verdadeiro líder, não pode se tornar um varão. Então as pessoas que vivem para o benefício próprio nunca vão ser, mas aqueles que vivem como altruístas, servindo aos outros, eles sim podem se tornar um verdadeiro varão. Vamos voltar novamente para o 1 Reis. Nós olhamos aqui. 1 Reis, capítulo 2, novamente, versículo 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Então ele está escrito assim. Ele não disse, e sê homem. Ele não disse, eu vou pelo caminho de toda a terra, pois, sê homem. Não fala isso, ele fala, esforça-te. Então enquanto você vive nessa terra, você precisa, como um verdadeiro homem, forte, como um varão, guardando a palavra do Senhor Deus, para você ser forte e firme nesse trabalho do Senhor Deus, com coragem, para ser conduzido para o trabalho do Senhor Deus, você precisa ter um coração resistente. É por isso que você precisa esforçar para se tornar um homem. É por isso que ele fala, para se preparar. É por isso que eu preciso guardar a lei do Senhor, para caminhar sobre os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos. Realmente, como existe tanto trabalho a ser feito, não é mesmo? Então é por isso que você precisa esforçar para fazer esse trabalho do Senhor Deus. Então Davi deixando esse testamento tão firme para Salomão. Salomão, passando o tempo, ele teve o coração o quê? Que se perdeu. O Senhor disse para não ter muitas esposas, mas ele teve muitas pessoas. O Senhor disse para não ter muitos cavalos, mas ele teve muitos. Ele começou a idolatrar outros deuses. Davi era um verdadeiro varão. E sendo um verdadeiro varão, você precisa ser até o fim servindo ao Senhor. Então, realmente, sendo um varão verdadeiro diante do Senhor, uma coisa muito importante é que você precisa se esforçar para realmente salvar outros espíritos. Esse é o formato do verdadeiro varão. Então, tem tantas pessoas que estão indo para o inferno, esses espíritos que estão indo para a morte e estão indo cada momento sendo levados para o inferno. Mas nós, se formos com grande coragem, pularmos ali para resgatarmos essas pessoas, então nós podemos tornar um verdadeiro homem, um verdadeiro varão que faz esse trabalho de resgatar. Então muitas pessoas estão indo para o inferno, mas eu, para resgatar essas pessoas, eu me esforçar por completo. Este homem que se esforça verdadeiramente é o verdadeiro varão. Então vamos procurar Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24. Versículo 11. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Então, existe aquele que está sendo levado para a morte, que está sendo levado para a matança. Se você o deixa, você é um verdadeiro homem? Você é um varão? Então ele fala, não saberá aquele que atenta para a tua alma, não dará ele ao homem conforme a sua obra. Então a sua família está indo para o inferno, mas você falar, eu não sei, e largá-los, realmente não existe nada mais realmente tão fútil como isso. Realmente você precisa se esforçar por ser um líder, um verdadeiro varão por sua família. Como o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 24. O Senhor ele veio para dar o fogo a este mundo, mas este fogo já está para se apagar. O Senhor ele veio lançar o fogo a essa terra. Então o verdadeiro varão realmente é o Senhor Jesus. O varão realmente mais impressionante, grandioso é o Senhor Jesus. É aquele que morreu na cruz, é aquele que foi levado à cruz por conta de nós.
para nos dar a salvação. Ele mostrou o verdadeiro formato mais esforçado, realmente mais atento e altruísta. O Senhor, ele veio lançar o fogo. O Senhor Jesus é aquele que veio dar o fogo para o Espírito. Quer dizer, que ter esse coração fervoroso, ardente em chamas. É por isso que o Senhor, ele está dizendo, para se esforçar para se tornar um homem. Esforça-te para ser homem. Se olharmos na Bíblia, aparece um rei chamado Joás de Judá. Se olharmos em 2 Reis em diante, nós podemos ver o rei de Joás. Então, Eliseu, ele estava para morrer por conta da doença. Ele era um homem que protegeu a Israel. E agora, se ele morrer, o que vai acontecer para Israel? É por isso que o rei está derramando as suas lágrimas. Porque os árabes realmente estão invadindo o seu país. O que vai acontecer? Mas Eliseu disse a ele, está dizendo ao rei, ó rei, levanta-te a tua flecha. Toma a tua flecha e atira em direção ao oriente. Ele diz, pegue a sua flecha, pegue o seu arco. Então pegue a flecha. E ele pegou. Ele fala, atire contra o monte. E ele soltou, atirou a flecha. Tá, agora realmente recomponha-se. E bate. E ele bateu 3 vezes, não é? Então ele falou que essa flecha é a flecha da salvação e atirou contra o monte. Então não sabe como ele é obediente. Ele obedeceu conforme o que foi ordenado. Ele pegou a janela e pegou o arco e falou, pegue o arco. Ele pegou o arco, atire a flecha, atirou a flecha. Foi para bater no chão 3 vezes, ele bateu no chão também. Então Eliseu ficou bravo. Falou, você precisa bater 7 vezes, mas por que você bateu 3? Então ele falou, você agora só vai poder vencer 3 vezes por ter batido 3 vezes. Então, os árabes eram inimigos. Então como o povo de Israel estava sofrendo tanto por conta deles? Para destruir Aram. Realmente o que ele precisava fazer? Realmente mesmo que seja obediente, pode ser que você seja obediente, mas não tenha o fervor diante do Senhor. Então eu estou vivendo realmente dentro da igreja do Senhor, eu vivo para o Senhor, mas não tem esforço. Joás recebeu a flecha do Senhor, recebeu a promessa do Senhor, mas ele usou isso somente 3 vezes, bateu no chão 3 vezes. Então nós também somos a mesma coisa. Nós podemos nos esforçar mais ainda, nós podíamos ser mais corajosos. Quando nós olhamos para um ano que se passou. Realmente nós podíamos nos esforçar mais ao Senhor. Mas eu falo, mas eu posso viver só até aquele ponto ali. Acho que até é o suficiente. Então o Senhor, ele não disse para se esforçar normal. Ele disse para se esforçar até a morte. Você ser obediente à morte. Você se esforçar no máximo. O Senhor, ele não disse para você somente abrir a boca. Ele disse para abrir a boca para anunciar até o fim. Ele não disse para você fazer até um certo ponto. Ele fala para fazer até esse ponto para que possa atingir o máximo. Então, ser homem, mas ele está dizendo o quê? Esforça-te para que seja homem. Se olharmos este mundo, houveram vários varões. É por isso que o evangelho foi pregado até hoje. Então, se nós olharmos no século IV, então Petrica, que era uma nobre, que realmente a Irlanda invadiu a Inglaterra e a levou como realmente escravo de guerra. E estava vivendo realmente como pastor de ovelha e depois ele conseguiu fugir como um milagre. Ele fugindo da Irlanda. Realmente ele sofreu tanto na Irlanda. E ele fugindo da Irlanda, e ele indo para a Inglaterra novamente, ele cresceu muito realmente o cristianismo na Inglaterra. E ele teve muita pena da Irlanda. Irlanda, eles pensavam que se eles, quando eram capturados por alguém, eles precisavam cortar a cabeça do inimigo. Eles destruíram a cabeça do inimigo porque assim o espírito deles ia ser liberto. Eles tinham essa crença. Então realmente essa crença realmente tão banal, realmente era tão coitado ao ver do Petrica. Mas é por isso que Petrica ele foi para pregar o evangelho a eles. É por isso que quando o Império Romano estava falindo também. Realmente muitas pessoas fugiram para a Irlanda. E é por isso que houveram realmente o grande fervor, se acendeu essas chamas realmente do evangelho. É por isso que nós também podemos ver o Homem Columba também.
Realmente ele foi com 12 pessoas juntamente para pregar o evangelho. Quando chegaram lá, realmente eles queimaram o navio. Porque eles falaram, se nós não pregarmos o evangelho aqui, nós não teremos como voltar. É por isso que ele destruiu a rota de fuga deles. É por isso que eles conduziram muitas pessoas para realmente para os seios do Senhor. É por isso que essas pessoas são aqueles que são verdadeiros varões. John Wesley também disse, realmente este mundo é o meu campo de batalha. Ele viveu para pregar o evangelho o resto da sua vida. Lutero, ele era um verdadeiro líder, varão também. Ele estava como padre, mas ele recebeu a salvação. Ele foi para diante do Senhor e ele fez com que metade dos europeus realmente se tornassem realmente protestantes. Então, realmente muitas pessoas também, ao ouvirem essa palavra do Senhor, realmente se tornaram grandes varões, grandes homens. Então nós podemos ver que realmente muitas pessoas, muitos papéis, muitas pessoas que aparecem na Bíblia, realmente são como homens verdadeiros, são varões, são grandes líderes. Se nós olharmos os cristãos de hoje em dia, eles são como se fossem soldados de chocolate, que quando tem o sol eles derretem, são derrubados. Então neste novo ano, realmente não resta muito tempo para irmos diante do Senhor Deus. E é por isso que mais neste novo ano, nós precisamos nos esforçar para ser homem. Então nós precisamos nos tornar homens, e não somente sermos homens, mas nós precisamos nos tornar homens realmente esforçados. E mesmo que eu tenha vivido uma vida errada diante do Senhor Deus, a partir de agora, eu vou viver esforçadamente diante do Senhor Deus, de forma correta, para que a minha vida de fé, o valor possa crescer. Vamos voltar novamente para 2 Samuel, capítulo 23, versículo 17. Versículo 17. E disse-me, guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos. Então Davi era um homem que realmente cuidava das ovelhas. E ele bebia muito dos poços, realmente de Belém, mas ali os filisteus realmente dominaram. E é por isso que realmente começaram a falar, água de Belém, realmente quem é que vai deixar essa água para que nós possamos beber? E ele ouviu isso. E ele realmente deu a sua vida para trazer a água de Belém e trouxe para eles. Então ele quase matou os 3 soldados. Realmente que lutou contra os filisteus. E ele disse, Senhor, eu quase matei os 3 soldados do Senhor. É porque, Senhor, esta água não é água, isso é sangue. Então, realmente, beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? Então, realmente, beber daquela água quer dizer que realmente é o valor de um sangue. Então, realmente, ele foi com seus soldados. Mas os soldados realmente tiveram a fé verdadeira diante dos Deus, o amor por o Senhor, para trazer essa água para ele. Então, realmente, como isso se torna um grande valor? Porque os seus servos deram a sua vida para trazer a água de Belém para ele. Porque ele havia crescido bebendo naquela água. Então, uma verdadeira fé, uma vida de fé exata diante do Senhor Deus, uma obediência diante do Senhor, tem um valor exato diante do Senhor Deus. O tempo pode ser curto, como este de ir buscar a água, mas ter um valor muito grande. É por isso que nós, enquanto nós tenhamos vivido até hoje, pode ser que a vida de fé que nós tenhamos vivido seja errado, mas se nós decidimos diante do Senhor Deus, nós decidimos e vivemos de forma exatas, então nós podemos ver, mais este ano que se passou, olharmos para trás, vimos o quanto que nós temos para agradecer diante do Senhor Deus, quanto o Senhor Deus, Ele me ajudou, realmente até o dia que o Senhor, Ele retorne para me buscar. Todas as minhas pessoas, todos os meus amigos, familiares precisam receber a salvação. Eu preciso ter um coração de agradecer diante do Senhor. Preciso realmente ter o coração de agradecer ao Senhor Deus para viver para a glória e o Evangelho do Senhor para o resto da minha vida. É por isso que mais neste novo ano, assim como Davi deixou o seu testamento, nós também precisamos nos esforçar para ser homem, para sermos varões. Então eu acredito que essa é a vontade do Senhor Deus. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, através do sangue precioso do Senhor Jesus nos salvou, através da sua graça, do seu amor,
nos salvou e nós agradecemos. Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão participando do retiro agora, que o Senhor possa estar junto com eles, que o Senhor possa cuidar de cada família, que o Senhor possa estar junto de todos eles, que o Senhor possa permitir o seu trabalho, que o Senhor permita para que todos os irmãos e irmãs possam estar dentro deste novo ano para viver dentro do seu tabernáculo, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecendo. Amém.